também teve a divulgação do IPCA 15 do mês de junho. Ele é uma prévia da inflação oficial, tá? Ele tem a mesma cesta e tal, só muda a periodicidade. Ele é uma bela de uma deixa para os economistas olharem como anda a nossa dinâmica de preços, e houve uma alta de 0,69%, representa uma aceleração em junho em relação ao mês de maio, quando a alta foi de 0,59%. No IPCA 15, considerando o acumulado deste ano, né, as leituras de janeiro a junho, a gente tem uma inflação de 5,65%. Quando a gente considera o acumulado dos últimos 12 meses, né, de julho do ano passado até junho deste ano, o acumulado é de 12,04%. Só para a gente não se perder, né, das referências, o centro da meta do Banco Central para o IPCA nesse ano é 3,5%. Tá? Já está 5,65% no IPCA no acumulado só desse primeiro semestre. Tá? Nos últimos 2 meses, 12,04%. No ano que vem, o centro da meta é 3,25%. O cenário não está fácil, tá? E agora eu quero, inclusive, trazer o Luca Mercadante, que é economista da Rio Bravo Investimentos, para ele me ajudar a entender um pouco melhor, eu e você que nos acompanha aqui pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio, o que é que está acontecendo. Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao Sono Notícias, e eu já mando para você a boa, né? Qual que é a mensagem deixada por essa leitura do IPCA 15? A gente está em bons lençóis? É uma desaceleração da inflação ou tem componentes preocupantes nela? Luca, boa noite. Boa noite. Primeiro, obrigado, Greg, por me receber aqui. Muito bom estar com vocês. E aí, para falar um pouquinho do IPCA 15, acho que, como você falou, né, acho que você deu já um pouco do tom. Enfim, o resultado surpreendeu negativamente os mercados, eles esperavam um resultado um pouco melhor. E, além disso, acho que tem mais uma coisa que vem aqui também, é que quando você olha não só para o resultado geral, né, o ponto, enfim, a leitura completa, você olha para os índices mais específicos dentro do IPCA, então a gente tem serviços, tem produtos industriais, tem serviços subjacentes que tira, inclusive, aqueles itens que têm maior volatilidade dentro do serviço, produtos industriais subjacentes, a gente vê que esses itens ainda estão bastante pressionados. E acho que essa inflação subjacente, que é como a gente costuma chamar, bastante pressionada, que dá o tom. E é um tom muito negativo. Ela dá o tom porque, em geral, esses são os preços que mais persistem na economia. Eles são mais persistentes, eles exigem que o Banco Central seja mais duro para que eles controlem um pouco mais a demanda, para que eles voltem a arrefecer. Serviços têm mais essa característica como talvez o grupo de itens mais persistente de todos, mas todas essas medidas subjacentes, todos os núcleos que ficaram muito pressionados, acabam dando esse tom bastante negativo. Acho que a mensagem ainda não foi boa. A gente tem uma desaceleração, né? Se a gente olha para os resultados anteriores do IPCA em 12 meses, mas ela está acontecendo a um ritmo mais lento do que a gente gostaria, não só para esse ano, mas também para o ano que vem. Todas as projeções, inclusive as projeções do Banco Central, que não colocam esses efeitos de riscos fiscais, de medidas fiscais, já colocam uma inflação acima da meta também para o ano que vem. Então, acho que o ambiente inflacionário não é bom. Acho que esse é um pouco do cenário. Assim. Como que você está enxergando a caminhada dos juros, né, nesse momento? E eu queria saber se esse IPCA 15 de hoje muda um pouco a maneira como você está projetando a alta dos juros. Olha, acho que aqui a gente já estava com uma perspectiva de que o Banco Central fosse ser um pouco mais agressivo. Depois dele indicar que não encerrou os juros, né, nessa última reunião, agora em junho, a gente já colocou, né, olhando para o cenário, olhando para como ele está vendo todas as incertezas que a gente tem, tanto aqui quanto fora no cenário externo, já colocou que ele vai fazer mais 2 altas. Acho que se a gente vir alguns sinais um pouco melhores de inflação, isso pode acontecer no IPCA fechado, né, dos próximos meses, pode ser que ele acabe encerrando, mas a gente está vendo ele indo até 14%, encerrando o ciclo de aperto monetário em setembro, com mais 2 altas, né? Uma de 50 basis points, né? 50 pontos base, e outra de 25 pontos base. Então, acho que esse cenário ruim de inflação faz com que, pelo menos até agora, né, a gente não tem notícias melhores, faz com que ele tenha que ser mais agressivo mesmo para controlar essa inflação mais alta. Selic de 14% no fim desse ciclo de alta, então, é a sua aposta.
É isso que a gente está apostando aqui. Acho que existe a possibilidade dele terminar antes, acho que essa é uma possibilidade válida, mas o que a gente tem visto no cenário, apesar de ter talvez alguma melhora para esse ano, né, com todas as medidas enfim, fiscais, para o ano que vem, o que é já o que ele está olhando, já é o horizonte relevante, acho que o cenário não é nada positivo, então a gente está colocando que ele vai até 14%. A gente não acredita que ele continue subindo, porque aí a gente vai começar a se aproximar mais do cenário eleitoral também, um pouco mais próximo das eleições, mas a gente tem esse cenário talvez um pouco mais pessimista aqui para a Selic. Os últimos comunicados do Banco Central já pontuaram essa história do risco fiscal, né? O comunicado falou isso, a ata que a gente leu essa semana, inclusive, trouxe também, e a gente viu agora, como eu disse no começo da nossa live, uma reconfiguração das propostas do governo que também tem esse componente do risco fiscal. Mas eu percebo que essa é uma discussão que não está pacificada. Eu já vi economistas falando que, por exemplo, não tem tanto risco fiscal assim, porque a arrecadação, de fato, há muitos meses tem vindo surpreendente, né? Mas, na hora que a gente vê a resposta do mercado, como a gente vê hoje, isso está aparecendo nos preços, né? Seja no caso do dólar e também nos preços das ações. Eu quero saber a sua visão. Quando você abriu o jornal e leu essa proposta, né, de aumentar o vale, como que é? O Auxílio Brasil, de 400 para 600, a criação desse vale para caminhoneiros de R$1.000, a dobrada, né, dos gastos nesse Vale Gás. Como que você interpreta isso hoje? Quais são os temores que vêm disso? E quais são os impactos que você enxerga nisso na economia e no mercado neste momento? Olha, acho que neste momento, o impacto. Primeiro, deixa eu falar como é que eu enxergo isso, como a gente tem aqui enxergado aqui. Então, acho que o principal ponto, e talvez o que tenha mais chamado a atenção, é que fura o teto de gastos. De novo, a gente tem mais uma quebra no nosso arcabouço fiscal. Isso enfraquece as regras, enfraquece a credibilidade das nossas regras. E a gente já tem ameaças, inclusive para o ano que vem, depois das eleições, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o Lula, né, que são os que estão mais próximos ali nas pesquisas, já falando que podem fazer alterações no teto de gastos. Então, acho que esse quebrar o arcabouço fiscal, enfraquecer o arcabouço fiscal, talvez seja o risco mais que a gente vê aqui com maior preocupação, porque olhando para frente, a gente pode voltar para aquela dinâmica de dívida ruim que a gente tinha ali em 2000, antes, né, do teto de gastos, ali até 2016, né, se não me engano, isso. Sim. Então, acho que essa é a maior preocupação que a gente tem aqui. Em termos de preocupações, acho que a primeira delas, assim, das medidas fiscais é aumentar a inflação para 2023. Então, mesmo que a gente tenha, como PLP 18, alguma melhora para a inflação nesse ano, ela deve jogar inflação para 2023, enfim, porque a gente continua tendo... Perdão, o PLP não, né? Na verdade, isso seria na medida de zeragem. Me fez uma confusão aqui. Que morreu agora. A gente não tem mais essa proposta de zeragem, ela perdeu um pouco de força. O que a gente deve ter agora com o Auxílio Brasil maior e também outros auxílios, né? Auxílio caminhoneiro, é mais uma pressão inflacionária, tanto, enfim, para esse ano e também gerando algum efeito para o ano que vem. Então, acho que para a inflação é um cenário muito, muito ruim que a gente tem visto. E para o cenário fiscal, acho que a arrecadação ela vem bem, mas parte dessa arrecadação um pouco melhor é propriamente dita de inflação, né? A gente tem esse imposto inflacionário, como a gente costuma chamar em economia, então os preços ficam mais altos, os impostos naturalmente arrecadam mais, né? Porque estão ali, são porcentagens dos preços. Então, a gente tem, enfim, esses preços, enfim, a arrecadação vindo um pouco mais forte. Mas, olhando para frente, se o Banco Central de fato for eficiente em controlar a inflação, colocar a inflação na meta, olhando num horizonte um pouco mais longo, é natural que essa arrecadação também baixe. E se a gente não tem a regra fiscal, né, a nossa principal regra fiscal, que é o teto de gastos forte, e como a gente costuma falar, restritiva, a gente pode voltar a ver essa dinâmica de dívida ruim. Então, acho que é um pouco disso que a gente tem visto, acho que essa foi a principal preocupação. Para o mercado, acho que adiciona risco a todos os nossos ativos, né? Então,
quando a gente tem essas movimentações fiscais, o dólar deve se valorizar, os juros abrem, né? Então os juros sobem nas curvas futuras. Então a gente viu o DI hoje abrindo bastante, abrindo 20 basis points em quase todos os ramos da curva, né? Em quase todos os horizontes da curva. E também a bolsa sofrendo. Naturalmente os ativos sofrem aqui, porque, enfim, adiciona mais incerteza ao nosso cenário. Como a política fiscal vai ser conduzida quando a arrecadação não tivesse indo tão bem, porque a inflação está menor. Então, acho que é um pouco disso que a gente tem visto aqui, enfim, um cenário também negativo, com mais riscos para frente. Acho que essa foi a impressão que a gente teve. E prospectivamente, você citou os dois candidatos, né? Eu já tinha mencionado também o Lula e o Bolsonaro, que estão à frente nas pesquisas, né? A gente está vendo uma espécie de primeiro turno com cara de segundo turno, né? Voto muitíssimo concentrado nesses dois candidatos. O presidente Jair Bolsonaro disse que num segundo mandato seria o caso de rever o funcionamento do teto de gastos, ou seja, ele já tem um plano de tirar parte dos gastos da sujeição ao teto, e o Lula ainda mais radical nesse sentido, falando de uma implosão de teto que não faz sentido nenhum, que governo com credibilidade não precisa de teto de gastos. A questão é justamente essa, né? Os nossos governos não têm credibilidade. E aí vem uma resposta, né? Acho que é um pouco disso, assim, a gente tem um histórico fiscal ruim, né? Então a gente não carrega essa credibilidade toda aqui. Acho que o governo, enfim, os dois candidatos falam um pouco. E acho que tem uma coisa que a gente tem discutido aqui, que talvez seja a possibilidade de fato de mudar, porque é uma regra bastante restritiva. Mas a questão é que ela deveria ser feita de uma forma muito menos truculenta do que está sendo feita agora, né? Ela vem, enfim, mais uma quebra de gastos vem muito próximo ao período eleitoral, e mais para frente o que tem se discutido não são regras, enfim, bem pensadas ou com estudos prévios, são simplesmente medidas que se aproximam bastante de um populismo fiscal, né? Então acho que isso tem preocupado bastante aqui a nossa visão para o futuro e para o cenário fiscal aqui no Brasil. E acho que isso repercute nos mercados também, perdão, só continuar o ponto. Claro. Então, a gente viu nessa semana, acho que você deve ter acompanhado também, várias instituições financeiras revendo as projeções, né? As projeções para o superávit primário, que estavam bem melhores do que a gente esperava lá no final do ano passado, voltaram a reduzir um pouco. Algumas já pensam numa dinâmica de dívida piorando um pouco, um déficit ali um pouco menor. Então, acho que esse cenário repercutiu também nos mercados. É isso. Obrigado, Luca, pela sua participação. Seja muito bem-vindo aqui ao Suno Notícias. Espero que você volte sempre. As portas estão sempre abertas, viu? Bom final de semana para você. Valeu, grande abraço. Obrigado, Greg. Você também.